Nitroglycerin is extremely temperamental. So we... Cara, essa eu ainda não acredito. Meu Deus do céu. May I hold him? Ai, Daniele. I will get him back. Agora ele nem lembra mais do bebê. Cara, sinceramente, tô muito decepcionada. Eu tenho esperanças, gente. Eu tenho esperanças. Vai ser assim, The Ultimate Challenge. Tinha dado tudo muito certo pra ele, né? Por que eles não queimaram essa droga logo, né? Porque ninguém tava esperando, né? Que tivesse um viciado. É. Yeah, I saw it. Eu vi também. We gotta get out of here. Gente, correr não é uma boa ideia. Ainda mais correr com troço. Gente, correr não é uma boa ideia. Os amigos, eles vão fazer o quê? Ai, meu Deus do céu, não. Você correria com a dinamite? Não, no seu eu fiz o que eles fizeram. Eu fiz, né? Faria o que eles fizeram. Jogaria a mochila e ia embora. Mas ela tá com a mochila ainda. As árvores estavam sendo arrancadas, você viu mesmo? Caraca. O olho dele ficou bizarro. E ficou assustadão, né? E fez um barulho tipo de robô mesmo. Gente, minha cabeça tá bugando. Ah, é? Achei que ele ia morrer. Eu também. Do jeito que ela tá correndo, a gente vai perder a Kate. Ih, caralho. I need the dynamite. No, it's in my bag. Jack, seu filho da puta! Just let me go. I'll be all right. Now, Kate! Oxe. Taca outra. Ué, viu como é que a fumaça subiu estranho? Não é monstro. Ai, desmaiei. Não tenho condições. É, tem mais 5 temporadas. Nossa. Ai, Para. tava nem respirando. Your wife? What can you say? Starboard. Eat. Yeah. Hope you know how lucky you are, man. You are. You. What? Charlie will bring your baby back. Eu já não tenho certeza. É, ou então tá se drogando horrores agora. Eu ainda quero ter esperanças. Ai, que bosta. Johnny, wait! Johnny! It's bleeding. We need to put pressure on it. Nossa. Ele vai queimar pra poder sobre isso. Ele falou, né? É. Você é um soldado. O que vocês O que fazem? vocês fazem? Caraca, que Pelo menos é cicatriz. rapidinho.
Cicatriz de guerra cabulosa. Pertinho do olho ainda. Ai, tô até mole. Mas tava fundo, viu? Nossa, sim, tava bem fundo. A galera da maquiagem arrasou. Máquina de sonhos. Look, I can't miss my flight. My mom's birthday's tomorrow. Come on. Oh, man. Ai, ai, ai. Os números ali. Ele perdeu o voo dele, né? My mom's birthday's tomorrow. Or today, I don't know. I don't really get the whole time change thing. But I gotta make that flight. I am going as fast as the system will allow me, dear. Well, this is the domestic terminal. I don't think you're meant to make this flight, dear. Watch me. Na verdade, a sorte dele, né, estava tentando fazer ele não pegar esse voo. Exatamente, foi o que eu pensei. Mas ele está lutando contra ela. Não é? Deus tenta ajudar, né? Back of the line. Não, cara. Oh, Arthur. Now, you're taking the computer out now? Ele fala pra caralho. Totalmente uma coisa que ele Cara, falaria, né? ele é muito pisciano. $1,600. Look out, heads up, coming through. Look out. Coming through. Gente, eu já tinha jogado essa mala fora, ele é rico. For the love of all that is good and holy in the world, let me on this plane. O bicho botou o troço. You've got one more. This is your lucky day. Já. Não era pra ele entrar nesse Não era pra ele entrar. O destino tentou. 15, 16, 23, 44, 15, 16. Did you say something? Os números. The guy who called the feds on me back in Australia. Did it for a $23,000 reward. Cara, eu não tinha percebido isso. Just a number. It's destiny. Did you talk with Boone about destiny, John? Boone was a sacrifice that the island demanded. Vai falar isso pra família. Yeah. All of it happened so that we could open the hatch. No, we're opening the hatch so that we can survive. Survival is all relative, Jack. Eu ia achar ele muito doido, gente. Ah, sim. I don't believe in destiny. Yes, you do. You just don't know it yet. Tadinho, ele tava voltando tão chateado. Well, no one seems to know where it is right now, and unless we find it, I'm not sure we can get you on. Would you mind if we carry you on? No, that'd be fine. Ai, meu Deus. Situação, né? Sim. Nossa. Puxa vida. Thank you. Ele sabe a situação que ele tava antes de cair na ilha, né? Mas ninguém sabe pra entender. Oh, porra. É duro. Cara, eu não sei se é uma boa ideia abrir isso, ainda mais explodindo. Tô mais preocupada se eles explodirem e acabar. E eu vou ficar muito brava. Pior que eu não duvido nada. Cara, não é possível. Be careful.
Sinceramente, se não explodir ainda. Because the torch around the dynamite thing not making a whole lot of sense to me. Errado não tá. Também não ficaria tão seguro. You run the fuse. Ai, gente, que tenebroso. Nossa, à noite isso é tenebroso. No meio do Assim, mar. de dia já é, mas de noite você não vê um palmo. Não, isso porque não tá chovendo. Nossa. If that battery runs out, Man said every hour. I've seen the way he talks to you. I'd have showed him the back of my hand a long time ago. Hell of a lot cheaper than a shrink. is that what your father did to you? Show you the back of his hand? Toma. He never got a chance to beat me. You're either a hero or you want to die. Herói não é. É. I ain't no hero, Mike. Mas dá pra ser os dois. Dá pra ser um herói e querer morrer. Olha lá o negócio, pegou. Mas não é o caso dele, não. Is that what I think it is? Alguma coisa por perto. Eu não quero nem ver. Vira a vela pra lá. O que? Uma baleia? Mas sonar pega baleia? Sei lá. Eu adoraria falar que é um navio, mas do jeito que tá, é uma baleia. Mas você viu que tem onda batendo, assim? É daí que tá vindo a fumaça preta? Acho que é, né? É. She's here. Gente, eu acho muito que isso é uma armadilha. Muito mesmo. You come out! Right now! Calma, Charlie. There never were any others. You started the fires yourself. You're a nut job. You heard nothing. The others said they were coming for the boy. You're pathetic. Perdeu o filme, né? Porra! Eles estão se arriscando assim, foi tudo mentira. Ai. Tem que colocar muito, né? Muito fundo. Wait a sec. O quê? Made a judgment call. We drew straws. Não. I'm not gonna let drawing straws make decisions like that for us, Kate. You had no right to make that Everybody wants me to be a leader until I make a decision that they don't like. You want to keep second guessing me, Kate? That's your call. If we survive this, we survive tonight, we're gonna have a lock problem. Não, se ele viu. Ele viu. We can't do this! Stop! What are you... We gotta stop it! The numbers are bad! Stop! What are you doing? Why'd you do that? Why? The numbers are bad! The numbers are bad! Ai, ele vai estourar. Ai. You gotta get back! The numbers! You gotta get back! You gotta get back! Give me the damn flare gun. Hold on a It's second. closer, I'm telling you. Look. Não, tá louco. Okay, I know. Okay, what the hell am I supposed to do Hey, about Han, you and Chewie want to slow down a second? Talk to me here? O tio. Ai, Chewie. Só porque não fala inglês. You ever known I gotta fix something up that don't work? It's moving away! Look, are you gonna give me the damn gun, or am I gonna have to take it? Shoot me? Ai, gente, resolvam suas diferenças, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Que burrice. Também acho. Sem saber o que é. Muito Também burros. acho. Eles estão muito perto da ilha ainda. Já era.
Ah, voltou. Que isso? Mas ainda não acho que é salvação. Acho ainda que eles são ferrados. Olha lá, tem alguma coisa ali, ó. Ixi, que susto. Caraca, eu não tenho nenhuma esperança no meu corpo que eu ainda não consegui ficar nem feliz. Mesmo com uma trilha sonora feliz. É um barco bem pequeno. É, ainda acho que estranho. Pequeno demais. There's a whole group of people on the other. Ain't that something? Ai, por que? Os outros foram atrás da criança. O garoto que ela ouviu falar. Só ia dar na cara de todo mundo aí. É os outros. É os outros. E o menino era ele. É. O garoto. Não. I'm not giving you anybody. Isso aí. Well, all right then. Eita, pô. Ai. Meu Deus do céu. Então eles estavam indo pelo menino, não era pelo bebê. É. O garoto, né? Pois é. Por isso que eles não estavam lá na... Aquela merda. Eles são os outros. Eles vão... Que bosta. Meu... Pô! Nossa, isso foi pior do que tudo que eu tinha imaginado. Pra mim também. Ai. Não, olha, gente, foi muito pesado hoje. Tô sem forças. O bebê voltou, mas... Nossa, não consigo nem ficar feliz. A que custo? Eles são uma família já. Se ele não emburacar, né? Ah, ela vai lá. Nossa, tá tenso. Ó, ele pegou. É. Ai, que merda, velho. Ela tava com casaco. Foi legal esse episódio mostrando eles todos, né, entrando. Uhum. É mesmo. Olha lá, o Jack. Engraçado eles não lembrarem uns dos outros, né? Ah, mas... Ah, no avião. Você olha assim no avião, tem um monte de estranho. Eu também não lembro de ninguém que já sentou tipo, do meu eu lado sou péssima no de avião. nome, mas eu sou muito boa de fisionomia. Sabia passar pelo menos aquele negócio, eu te vi. O outro olhando torto pra Fez uma cara de cu pra ele. Que começo horrível que eles tiveram, não é? Sim. Pai e filho. A bombinha. Ah, eu ainda não me conformo desse Ai, mesmo ter não. morrido. Olhei pra cara dele agora. Nossa, saudades do Boone. Exausto. Que azar que você deu.
revistinha. A revistinha dele. Verdade, a revistinha era espanhol. Engraçado como um avião se une com a vida de várias pessoas. Será que essa bagaça abriu? Porra, abriu. Ele se benzendo. Também acho que isso aí não pode ser bom. É, pra ter os números não tem como, né? Tem como ser bom. Claro que eles não vão mostrar pra gente. Claro que eles não vão. Não estou acreditando. Nossa, é muito fundo. Gente, isso parece um submarino, não parece? Tô nem surpresa. É uma estrutura de bunker, né? Parece submarino também, né? Que tem aquela... Muito comprido, eu acho. É, muito comprido. Uau! Algumas conclusões bem óbvias, assim. Os outros estavam num barco movido a combustível. O barco deles não era a vela. Uhum. Então tem combustível ou alguma fonte de energia. Sim. Né? Aquele cabo lá e tal. Tinha quantas pessoas lá? 4 no barco? Que eu lembro, tinha 4. 4, Que é o que eu tava falando, mas... E parece que uma era mulher. né? Uma mulher e 3 caras. É o que eu tive a impressão. Tava pensando se a mulher era uma quinta ou se ela tava ali entre as 3 figuras atrás. Não, tinha... E são pessoas reais. São pessoas reais. E obviamente más, né? Obviamente más. Eu achei má. Eu achei maldade. Eu achei também, porque atirou, roubou uma criança e explodiu o barco. E realmente em nenhum momento eu pensei que a criança poderia ser o Walt. Mas sim, né? Ele também é uma criança, a gente esquece isso. Ele não é só o presságio da morte. É mesmo. Uau! E o Walt, ele tem aquele negócio de ser especial, né? Que ele tem... né? Que o padrasto falava, né? Que ele fazia coisas estranhas. É o que eu chamo de presságio da morte. Mas o bebezinho também é meio que ela tem que criar ele, né? A menina. Nossa, eu tô exausta. Sem brincadeira. O Ethan tentou levar a Claire, tentou levar a Claire grávida. Não sabemos ainda se tem a ver com o bebê, né? Ou sabemos? Não. Certo. Mas, assim, depois ele voltou pra tentar pegar ela. Tentou voltar. E roubou o bebê da Daniele. Então, assim, uma premissa é que roubam criança. E descobrimos que a Daniele tentou capturar a Claire. Não tô nem falando dessa troca agora. Tô falando lá quando ela ainda tava grávida, que a Claire arranhou. A Claire arranhou ela. É isso aí, lembrou de alguma coisa que aconteceu. Lembrou de alguma coisa. Porque ela tinha perdido a memória, né? Lembra? Foi. Aí agora, se ela tava querendo trocar a criança agora, o que ela tava fazendo quando ela tava grávida? Ela conhece o Ethan? Eles fazem parte dos outros? Ou não? Exatamente, ou não. Era ele trabalhando pra ela, né? Ou ele mesmo, será que a idade... Não, a idade não, a criança teria 16 anos. Eu tava pensando, o Ethan é o Alex, mas não faz sentido. Diga. Será que essa Daniele, ela tá junto com os outros? Pois é, porque eu achei estranho, porque agora ela saiu como não, entendo você como mãe, só que ela atacou a Claire. Foi. E a Claire ainda não contou isso pra ninguém. Mas faz sentido ela ter atacado a Claire pra pegar a criança pra trocar pelo filho dela? Faz. Mas lá atrás... Naquela época ela tava grávida. Então, mas... entendi. Entendeu? Entendi. Sei lá, é porque eu... Ela prenderia ela até ela ter o filho e trocaria. Mas aí eu já não posso mais dizer que foi um surto psicótico da mãe desesperada. Aí seria um plano de alguém realmente mais maquiavélico aí. Ou então só, assim, entregar ela grávida mesmo. Isso. Né? Me devolva o meu bebê, né? Pega isso. Entendi. Entendi. Mas, vai lá. Eu vou explorar vocês hoje aqui. Eita, nossa, né? Eu tô muito impactada. Vai lá. Vou só fazer a pergunta que vocês já fizeram. A Daniele é dos outros? Não. É que eu também acho que não. Ok. Mais uma. O Jack fez certo em botar dinamite na mochila dele próprio? Sim.
Sim. Ai, cara, sei lá. Se você fosse o Jack, você faria isso? Eu faria. Claro que não, velho. Ele é o único médico. Se tem alguém ali que não pode morrer, Tá, ele, mas o instinto de proteção Mas dele, gente, não seria o Jack se ele não tivesse feito eu aquilo. faria. Agora a pergunta é, você faria? Sim, eu faria a mesma coisa que o Jack. Ele estava certo? Não. E as duas coisas podem ser verdade, porque eles tiraram no palitinho, foi toda uma justiça ali entre os três, e ele burlou a justiça dos três pra protegê-la. Eu também me sentiria chateada se eu fosse a Kate, mas eu faria. Ela ficar chateada tá dentro do perfil da Kate. Ele fazer isso tá dentro do perfil do Jack. É, tá dentro do perfil o deles. Jack sendo o Jack. Mas ele estava certo? Não. Entendeu? É o Jack sendo o Jack. Você falou uma coisa interessante, que a Kate correu com a mochila nas costas. Tipo assim, ela achava que ela tava com a... E correu. E ela correu. Sendo que eles tinham combinado o quê? Em acontecendo alguma coisa, soltem as mochilas. Então, assim... Foi o que eu achei. Eu falei, o que essa mulher tá fazendo correndo? E o Loki soltou. Né? E o Loki soltou. Depois eu fiquei pensando se eu fiquei revendo aqui na minha memória o Jack botando a mochila dele. E realmente ele bota a mochila dele muito devagarinho pra alguém que não tinha uma bomba dentro dela. Que safado! Eu, mesmo que eu ficasse revoltada em sendo a Kate, eu ia pensar o Jack sendo o Jack. Entendeu? Assim, ela conhece ele o suficiente pra saber que ele seria capaz de fazer isso. Ou pelo menos a gente imagina que conhece, Assim, né? Ela é a pessoa mais próxima dele. Só que... não, a gente já teve essa discussão antes, eu não vou repetir muito não, porque a gente, naquele episódio em que ele não queria levar ela pra... Né? Tá, beleza. Então, ok. Esse é o Jack e essa é a Kate. Massa. O que importa é que depois o troço, tipo, ficou cara a cara com o Loki. Dessa vez o Loki ficou com uma cara muito assustada. Mas não é monstro. Ou seja... Não é monstro, é algum equipamento. Sabe, né? É um equipamento, não é monstro. Foi uma armadilha, alguma coisa que puxou ele, mas não é monstro. E aquela mancha preta? Então, vou falar disso. Vou dar o spoiler, beleza? Pô, vocês viram uma fumaça preta. Sim, parecendo um fantasma. Ela apareceu duas vezes como um fantasma. Sim, foi. Um fantasma não, como um vulto de algo correndo. Isso. Uma antes de arrancar as árvores, ali, rapidinho, Enquanto né? saiu do buraco. E quando saiu do buraco. Ou seja, assim, mas e parecia movimentos conscientes, podemos chamar isso. Sim. Sim. Porque não era uma fumaça que saiu... Independentes. uma Tipo, fumaça de algo não que parecia ser algo que tinha alguma coisa ligada, um cabo, alguma coisa. Eu fiquei até me perguntando se era CGI ruim, mas quando repetiu uma segunda vez, eu não, realmente foi intencional. Assim, não sei. Eu não tô achando mais que é nada monstruoso ou sobrenatural, não. Eu já acho que tem alguma coisa a ver com química, com armas, com coisa assim. Não, eu só quero ter certeza. Ótimo, eu gosto da sua teoria. Mas eu quero ter certeza que vocês viram uma fumaça preta se movendo estranho. Eu vi uma fumaça na hora que eles jogaram a dinamite lá, e aí, tipo, naquele buraco lá que tava puxando o Loki, aí eles jogaram a coisa interligada em outro lugar, porque ela explodiu, tipo, ela fez como se fosse um U, explodiu do outro lado. Né? Não explodiu embaixo dele. Não. Explodiu do outro lado. Então, tipo assim, aquele túnel lá que tava puxando ele era tipo um U. Vocês viram, né? Onde explodiu do outro lado e aí saiu dali. Aquela fumaça preta saiu da explosão. Não saiu do buraco do Loki. Não, saiu do buraco do Loki, gente. Não, saiu Não da pareceu, pra mim não. saiu do buraco também. Pra mim não pareceu, Eu não. Pra mim achei. pareceu que saiu meio do lado ali. Eu também achei. Independente, meu ponto é, a fumaça se moveu estranho, não se Sim. moveu como uma fumaça de coisa que explodiu. Não. Se moveu estranho. Moveu muito estranho. E antes de explodir, bem antes, quando eles estavam andando, o troço apareceu. Passou tipo um vulto. E eu posso garantir que é a mesma coisa, tá? Tô dando esse spoiler. Tá. O que vocês viram antes da explosão, andando ali, voando, né? Correto. Mas pra mim ficou claro o que era. Beleza, só pra garantir, Tá. Beleza? Beleza. Inclusive ficou claro que ele se moveu entre as árvores e fez aquele estrago como fez no primeiro capítulo, assim. Claramente é a mesma coisa que a gente achou que era um monstro. Tem som metálico, claramente tem um som de engrenagem. Na hora que tava puxando logo, tava fazendo aquele barulho, tipo de corrente de bicicleta. Então, assim, é uma engrenagem. É uma engrenagem. As árvores não estão sendo arrancadas por uma coisa de cima, elas estão tipo alguma coisa de explosivo sendo expelida de baixo.
Então é alguma estrutura subterrânea, eu não acho que é mais sobrenatural. Assim. Eu não acho que a gente vai saber Acho que isso tem a ver com os outros. Na 2 nem na 3. Cada momento que passa, eu sempre tô achando mais e mais que a ilha é bem perto de alguma coisa. Eles não têm noção, mas ela é. Porque os outros estão com um barco movido a combustível. Tipo assim, como é que eles estão há 16 anos aí? Ah, beleza, pode estar economizando esse combustível aí. Não, eles podem saber como sair da ilha. E voltar. E chegar em algum Só que você viu que eles estão com roupa de quem tá ali há muito tempo. E por que eles querem as crianças, gente? Estão fazendo tráfico humano? Por que eles querem as crianças? Eles estão com roupa e de por que quem... eles estão construindo todas essas coisas nessa ilha? Por que eles querem proteger dessa ilha? Não sei. Protegendo lá. Pode falar, vai estar com roupa... Tipo, eles estão com roupa de quem não tá saindo da ilha, não. Outra coisa, esse barco deles, do mesmo jeito do avião pequeno, não é um barco de longas distâncias. Tipo, é um barco pesqueiro. Ótimas perguntas. Ai. Todas serão respondidas. Umas mais breves e outras mais demoradas, mas todas. Absolutamente todas. Até o episódio 120 você garante, até 121. Né? 121 você garante, né? Que serão respondidas. Sim. A gente está no 25. Isso. Temos apenas mais 96. Isso. Para responder, né? E para ter mais dúvidas, porque cada dia... Cada episódio, mais perguntas. Mas são as perguntas certas, tá? Tipo assim, ninguém tá viajando, ninguém tá aqui... Enfim, ninguém tá viajando. Tá tudo no caminho onde tem que ser. Cara, vamos lá. Não existe tanta coisa pra falar, né? O negócio dos números, assim... eu acho que eles também não deveriam ter aberto esse negócio, mas agora abriu, beleza. Mas eu acho que não. Mas, Pri, você falou isso desde o começo. Eu acho que não deveria abrir. E eu confesso que eu só vim fazer a conexão, assim, de que o Hurley fez, né? Nossa, é os números da má sorte. Na hora que ele olhou e correu pra avisar, não abram, entendeu? O número já tinha aparecido. Só que a gente, são os números. Mas lembra, mostrou o número lá no Sim, desde a gente não fez a conexão com a má sorte. Conexão com a má sorte do Hurley, entendeu? Entendi. Eu acho que é tanta informação em todos os episódios, né? Que a gente vai... A gente fica tão animado pra ter uma resposta que a gente fica, abre esse negócio logo, vambora! E aí não pensamos, tem os números, né? Talvez seja uma sorte, talvez não seja legal. Não é legal. Na hora que ele correu e falou, não faz... Eu pensei, putz, não faz. Tudo que a gente vem consumindo. Né? Mas... O Hurley tentou impedir. Tentou. E o Jack tem uma... Aí comprova que o Jack tem um tipo de visão mais ou menos acertada do que do estado do Loki, né? Porque ele só quer saber de abrir. Sim. Né? Ele não pensou nos perigos. Olha só. O Hurley lá, desesperado. Não abre. Aí ele acendeu meio com pressa de não dar tempo do Hurley impedir. Foi. Né? Quase isso bravo. Que eu pensei. Eu falei, tipo, pra ele o importante é abrir. Se eles vão morrer, se alguém vai ser sacrificado. Ele acredita que a ilha é maior do que eles. E aí vai fazer tudo pra abrir. Eu adoro essa cena aí, porque assim, o Loki tá sendo muito Loki nessa cena. Né? Tipo... Não, ninguém vai impedir isso aqui, de abrir isso aqui, sacou? Sim. Mas assim, eu acho, tipo, eu tinha ele numa conta, assim, de uma pessoa extremamente sábia. Agora eu já acho que ele tá se perdendo um pouco. Não, ele já se perdeu até os episódios. Já tem uns episódios que ele tá meio perdido. Essa pessoa não é mais nosso mestre dos magos. Não. Ele tá obcecado em abrir o negócio. Tá obcecado em entrar lá. Tanto que ele falou, me soltem. E assim, ele queria descer lá no buraco. Ele quer descer. Pra ele é a ilha que tá avisando tudo. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Só que também, vamos lembrar que o Walt pegou na mão dele e falou, não abre. Foi. Não abra. Não, eu ia falar isso agora. Duas pessoas falaram, não abra. Né? O Hurley falou e o menininho falou. E a ele razão foi lá dele, tipo, e abriu. Foi. Ele não... Já não tá pensando falou também. Não, gente, a razão dele pra ele tá completamente certo. Ele tá completamente certo pra ele próprio, né? Porque a ilha tá dizendo pra ele, teoricamente, isso, né? E ele, assim, como você falou ali, ele é o único que... Sabe que a vida dele era uma merda. Exatamente, que sabe que um milagre aconteceu aqui.
eu tô andando. Quem passa por isso, né? Ninguém nunca passa por isso. Mas, pô, se o cara passa por isso na série, ele com certeza vai pensar diferente dos outros. Cara, eu amo que Lost... Cada vez que eu vejo Lost, porque a gente vê várias séries atuais, né? E cada vez que eu vejo Lost, eu fico muito, muito, muito feliz que Lost gasta tempo com a interação entre os personagens cara a cara, assim, sabe? Sim. Isso é muito bom, muito bom. São as melhores cenas. Quando o Jack e o Locke, aquele papinho do Jack e o Locke ali à noite, porra, é total Jack e Locke, certo? Eu tô com um rancinho do Jack. Nossa, e eu sou cada vez mais time Jack. Eu tô com o rancinho do Locke. Não, o Locke me cansou um pouco também, essa coisa dele querendo abrir demais, mas o Jack, Nossa, cara, tipo assim, eu sou muito time Jack, cara. Eu acho que essa síndrome de protagonista dele aí, de querer ser o heróizão o tempo Mas ao inteiro, mesmo tempo que ele falou, Mas olha, ele falou cansou num uma nível frase muito alto. certa. Vocês querem que eu seja era líder. isso Quando que eu ia eu tomo uma decisão, vocês questionam. Vocês questionam, então assim, agora eu vou ele é o agir como líder, líder. ele vai salvar todo mundo ou não? Cada um vai agir por si. Entendeu? Eu também ficaria Ivana, boa. se ele morrer, as pessoas vão morrer de infecção. Ninguém vai conseguir levar um ponto mais, entendeu? Claramente não tá ligando muito pra isso. Existem dois tipos de líder. O líder que está pensando no grupo e o líder que é o líder por ser líder. Por ser um líder. Pra mim, ele tá indo pra esse segundo caminho, assim. E essa frase dele foi, vocês querem que eu seja o líder, mas vocês estão questionando minhas decisões? Ou falou pra ela, você vai começar a acatar minhas decisões? Tipo assim, Não, ele não falou isso. Ele falou, você vai me apoiar? Não, antes ele falou pra ela, você quer que eu seja o líder, mas você tá questionando as minhas... Ele falou pra ela, você vai me apoiar. Gente, um de cada vez, por favor, vai. Ele falou pra ela, você vai me apoiar, quando ele falou, nós vamos ter um problema com o Locke. Isso. E eu preciso saber se você vai me apoiar. Isso. Foi antes, quando eles estavam falando dos explosivos, que aí ele falou pra ela, você quer que eu... tipo assim, vocês querem que eu seja o líder, mas vocês vão questionar minhas decisões? Vai. Foi outro momento. Tipo, eu entendi completamente diferente. Eu entendi ele falar pra ela, né, sobre o explosivo. Ela foi questionar ele e ele falou, vocês querem que eu seja o líder, mas quando eu tomo uma decisão, vocês me questionam. Eu teria falado a mesma coisa, tipo, vocês me procuram pra tudo, pra resolver tudo, o mundo todo. Aí quando eu tomo uma decisão que eu acho que é pro bem de todo mundo, aí vocês me questionam. E depois ele falou, nós vamos ter problema com o Locke, eu preciso saber se você vai me apoiar ou não. Deu a escolher para ela, entendeu? Você vai me apoiar, porque eu acho, e eu também acho que o Locke, nessa obsessão, ele vai dar trabalho. Não, concordo, também acho que vai dar. Só que aí o que você falou é exatamente o que eu não penso. Tipo assim, quando eu tomo uma decisão que é melhor para o grupo, ele se explodir não é o melhor para o grupo. Ele cuidar dela é o melhor para ele. E para ela? Você não acha que é para ela, não? Sim. Eu acho, tipo, se alguém... Não, eu concordo. A gente está falando a mesma coisa. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa. E o que eu tô vendo é isso. Ele tá agindo por ele. Mas já colocando pimenta nessa discussão que já tá apimentada, a gente já viu um episódio onde o Jack... onde mostra que o Jack é obcecado por não perder o paciente, né? A não perder ninguém, né, na verdade, né? Tipo, vários episódios, lá com o Marshall aí do que tava com a Kate. O pai dele falou isso pra ele, né? Sim, compromisso, é o que, né? Timóteo. Charlie, exatamente. Né? É isso. A questão dele querer casar por um sentimento de obrigação, né? De ter então, salvo assim, ela. ele tem essa questão de que o outro é mais importante, né? Do que o meu desejo, do que... E tipo, é ele, entendeu? O que a Pri tá falando... E ela também. Eu não vejo assim, mas beleza, é isso. Já entendemos nossos pontos. Eu vou, só resumindo. A Ivana tá falando que o Jack faz isso como... altruísmo. Como proteger o grupo, proteger os altruísmo. outros. E a Pri tá falando que assim... Pode até ter um pouco disso, mas é o rolê do... É o ego, é a coisa. De querer salvar, né? Eu acho que na próxima temporada, pelo que mostrou aí, e pra mim, meu sentimento, veremos duas pessoas obcecadas meio que rachando o grupo. É o que eu acho. A minha visão é essa. Tipo assim, veremos duas pessoas obcecadas Você rachando o grupo. pode dizer minha terceira visão? Diga. Eu tô mais pro que a Pri tá falando, eu acho que ele tá mais
sentimentos individuais, ele não está pensando muito no grupo. Também acho que o Locke parece ter um pensamento maior e também está sendo individualista, então eu acho que nós teremos uma rachadura nesse grupo de 2 pessoas muito obcecadas, em cada um com a sua opinião. Então não é quem me deu ranço, quem está certo, quem está errado. Os dois estão extremamente obcecados com as coisas que eles acreditam, com as próprias convicções. A gente estava falando desse outro dia no carro, lembra? Dois caras com perfil de liderança, só que pensam muito diferente. E aí... Pronto, eles mesmos falam uma coisa que pra mim resume, que é você é um homem da ciência e você, eu sou um homem da fé. Então eu acho que vão se chocar. Agora, por outro lado... Esse choque, eu acho que ele tá claro já há alguns capítulos, né? Mas não acho que não no nível que vai ser agora. Também acho que agora vai ser mais forte. Uma coisa que eu gostei, assim, que eu achei que cresceu. Eu gostei lá da balsa, lá da interação deles e tal. O Michael e o coreano, né? Tipo. Nossa, só esse episódio, ele pulando na água sem pensar 2 vezes. Muito massa. Eu gostei. Aquele núcleo lá. Pô, e aí roubaram o menino. Então eu acho que agora, tipo assim. Vai ser uma prioridade pra eles, agora salvar o Walt. Caraca, essa galera vai voltar pra ilha, assim, com sangue no olho. Mas meu questionamento é, eles vão voltar pra ilha como? Aí já não sabe nadando. Eles estão a 15 milhas só. Mas a balsa foi destruída. Mas aí eles vão com os destroços da balsa. É o que eu penso E o Sawyer, a gente nem sabe se tá vivo, né? Porque levou um tiro. Levou um tiro, Caraca, gente. Acho que ele não morreu assim, não. Porque, por exemplo, as mortes que a gente viu, que aconteceram mesmo, o Boone, tipo assim, era um dos principais. Foi extremamente bem trabalhado, a morte dele. E o outro cara que não era um dos principais foi uma morte impactante. Pô, o cara explodiu. Todas estiveram na nossa cara, né? Quando o Ethan morreu, quando o Arthur morreu. Não, esse tiro aí não me Eu acho que esse tiro também não matou. Não. Mas talvez ele fique desaparecido um tempo. Beleza. Mas não me convenceu, assim, nem passou pela minha cabeça, tipo assim, que morreu. Falar em artes explodindo. Cara, essa cena, esse episódio todo. Que cena, ele é muito construído na tensão da dinamite, né? Desde o começo ao fim. E assim, só tem essa tensão gigantesca porque ele explode. Né? Exato. Porque até então a gente tava achando ele chato. Não, mas tá bom, gente. Deus... Não, mas ele morreu porque aí, ele é chato. Pô, mas explodiu, o cara foi foda. Também. Aí, de repente, todo mundo, ok, vamos sim passar a blusa na lama. Pensa bem, olha que massa. Esse Arts, ele entrou no episódio retrasado, Isso, foi. Falando das monções, não sei o quê. Sou professor de... Vocês tinham que ter saído ontem. Não sei o quê e tal. Cria-se uma antipatia natural, porque ele é antipático. Pior que eu gostava dele. Fala pra caralho. Sim, ele é meio engraçado. Ele é meio engraçado. Ele é engraçado. Foi uma adição interessante. Foi. E assim, mas era pra isso, né? Era só pra explodir. Só pra explodir o cara. Não, e o engraçado é assim, ele tá apagando sabão lá, vocês entendem do perigo, não sei o que, e faz assim com a dinamite, ela explode. Total, você vê, né, que ele faz um ato super abrupto, assim, aí eu falei, cara, que burrice. Né? Ele se perdeu na falação dele, né? Não, e assim, eu acho que ficou claro pra mim, tipo assim, que ele falava muito, mas na verdade ele não sabia do que ele tava falando. Porque, primeiro, ele falou sobre o mar. Não aconteceu o que ele falou. Vocês tinham que ter saído ontem, não sei o que, tal. Eles estão navegando ali e o mar tá uma piscina. Não aconteceu, então... Não, mas aconteceu o que ele falou. Você tem que sair... Quando ele falou ontem, foi mais um modo de dizer de você precisa sair imediatamente. Né? Não. Mas ele tava falando das ondas, né? Mas nada, eu não entendi isso, porque, tipo assim, o mar... Se você... porque eles saíram lá logo, fizeram com 24 horas de uma galera montando a balsa para eles saírem logo e não aconteceu o que ele falou. Porque se fosse esperar 2 semanas, que é o que eles estavam montando... Aí sim, aí ele falou que ia ter que esperar 4 meses. 4 meses. O mar estava virado naquele dia lá e ele falou que ia piorar. E o mar melhorou. O mar ficou uma piscina. E outra coisa, ele olhou aquela caixa ali e ele pegou uma das dinamites. Tipo assim, eu não entendo porra nenhuma de dinamite, mas
Eu jamais pegaria aquela. Que Ele pegou a pior. A mais toda Ele pegou a fudida, mais cheia fudida. de resíduo. Sim. Eu tava defendendo, mas realmente aquela dinamite que ele pegou tava... Vocês pegariam aquela dinamite? Não. Aquela Não. especificamente que ele pegou? Eu não pegaria. Aí depois as outras que eles pegaram, elas estavam mais inteirinhas e elas não explodiram. Tipo assim, eles conseguiram levar. Mas então a sensação que me deu foi tipo assim, que ele Charlatão. falava. Não, não é charlatão, mas tipo assim, Falador. falador. Tipo, ele queria saber mais do que de ele fato sabe. ele sabia. Tanto que ele se explodiu. Assim, ele claramente era professor de ciência, alguma coisa ele sabia. Mas a visão que eu tive dele foi do cara rejeitado a vida toda, que estava tendo uma chance de aparecer. Que ele fez Entendeu? parte do Que até grupinho ele popular. falou, vocês acham que vocês são os principais e a gente... Sim. Entendeu? E aí, quando ele pegou aquela suja, né, do nitrogênio e tal, era a chance dele falar, olha, isso aqui é muito perigoso. Parece que ele estava dando aula, só que ele não estava dando aula. Ele estava lidando com uma realidade, né? E ele explodiu por isso, né? Conhece algum professor de química que de repente começou a ficar Frustrado, importante, caramba. frustrado e quis aparecer? Enfim. Ele quis deu aparecer, merda pra caralho. cara. Entendeu? Aquela história, ó, agora eu vou ensinar pra vocês o quanto vocês precisam de mim. Só que ele se fudeu. Se fudeu. Literalmente o maluco explodiu, velho. Beleza. Nossa, Cara, foi que foda. cena. Mas foi boa. Essa cena Muito foi boa. Foi gente. muito Cara, boa. e sabe por que funciona? Porque assim, foram várias interações entre ele e a galera. Ah, meu nome é Arnes, não é Arnes, é Arnes, não sei o que, tal. E aí, entendeu? Tipo, ele não apareceu, ele apareceu há pouco tempo, mas Não ele foi à apareceu, toa. ele apareceu, Você ele criou apareceu. uma identidade com Criou, ele tem personalidade, é isso, pronto. Mas o Ethan também, né? Também Também. Tipo, apareceu ele com os depois. 3 ou 4 episódios, né? E fez toda a diferença. Exato. E, cara, eu tô falando, assim, eu como assim, maníaco por série, já vi uma porrada hoje em dia, quando fazem isso, normalmente dá ruim. Normalmente A é pessoa ruim. morre. Não, tipo assim, não. A série faz mal isso. Ah, tá. As séries fazem isso do jeito escroto. E, tipo, coloca personagem novo e aí a gente não tá nem aí pra ele, continua não estando nem aí pra ele, não tem medo dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sacou? Enfim. O Stranger Things é uma das poucas coisas que eu gosto. Faz bem isso. Botou sim. pessoas que eu adorava e matou. Sim. Só que você viu, o Ed e o quem foi mesmo? O Bob. Eles ficaram um tempo, né? Foi Você construindo. criou uma conexão. Maldita série botou eles lá pra matar. Eu não amei nem o Ethan, nem o Arts. Não é pra amar. eu também não. Mas não é pra amar, mas sabe que são relevantes. É só pra falar. A gente falou de personagens que a gente ama e morre, entendeu? Então, assim, tipo, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Fez sua parte. Mas foi relevante, sabe? Os dois foram relevantes. Navio inglês com escravos. Com escravos. Sim, com escravos. Ou seja, é antigo o troço. Mas dava pra ver já, né? Sim, é só porque você falou sobre o navio e tal, de quando E o Art falou uma coisa que pode ter todo sentido, né? Ele falou, um tsunami pode ter jogado ele aqui. Não deixa de ter sentido isso. Ué, não é a primeira coisa que a gente imagina? Como é que um navio vai parar no meio do parar no meio, né? Naquela distância, né? Pois é. Na hora que eles entraram lá, que eu vi aquelas correntes, ainda pensei, cara, mas será que é um navio negreiro? Aí depois, em seguida, ele falou, escravos e tal. Eu pensei a mesma coisa. A cena do Charlie com a droga, Tipo assim, sério. também é feita boa, né? Tipo assim, eu sei que é triste, mas... frustrante. É muito frustrante. Só que ela é feita de um jeito massa, porque ele encara a droga encara ele encara a droga encara ele, aí morre a cena ali. Aí a gente fica, porra, será que vai cair de novo? Aí depois mostra só a estatuazinha. E antes ele já preparou essa cena da droga com a menina. Porque aí você viu como a menina procurando a droga ficou, partiu pra violência. E ele também, né? E ele também, mas... Galera, é isso aí. Realmente, eu não sei se foi a Ale que falou, ou a Ivana, vício é um troço que assim, não vai sumir de uma hora pra outra. Não vai. Sabe? Assim, é uma luta constante, né? Não, assim, mostrou a cena dele no auge do vício, né? Sim. E em seguida, ele achando a droga, assim, eu tive 100% de certeza que ele ia pegar. Pra mim era 100% de certeza. Eu assim. também. Eu achei que ele ia pegar também. Inclusive, teve um momento que eu achei que ele tava drogado já. Mas aí depois, quando ele pegou o bebezinho e tal, não, né? Mas eu achei Mas que ele aí, tava quando já. mostrou a santa... Bebezinho agora tem nome. Aaron! O que era o cabeça de nabo agora é Aaron.
Faz sentido esse nome ou é aleatório? Assim, falará mais sobre isso, mas não tem muito não, assim, é como ela falou. É aleatório. Ela própria, a própria mãe que deu o nome ela e não falou. sabe. Mas assim, dá pra depois falar sobre isso de novo, tá? A própria série vai falar. Eu acho massa, assim, a cena da interação entre o Jack e o Locke durante a dinamite do jogo de operação. Porque, tipo assim, você gosta de jogos, o Locke já tá lá, o Locke tá claramente se realizando com tudo isso que tá acontecendo. E o Jack só quer sobreviver. Aí quando eles pegam a dinamite, eles falam, mas o plano é esse, você vai fazer isso, você vai pra lá, você vai pra cá. Aí o Locke, sim senhor. Sim, senhor. Sabe, então, tipo assim, essas interações reforçam quem os personagens são. Personagens muito bem escritos. E é uma coisa que sempre lembra a outra, né? Porque a gente conhece ele numa cadeira de rodas jogando o jogo toda hora do almoço. E o cara dizendo pra ele, você só vive a vida aí nesse jogo, não sei o quê. E no episódio do pai, ele aí também vem tá o jogando episódio jogo. do pai, ele tá numa loja de brinquedos montando jogos, né? Sim, ele joga gamão lá. Ele joga gamão com então, alt. claramente isso faz parte da vida dele, né? Assim, está num jogo, numa competição, né? E a ilha é isso pra ele também, né? As cenas do Charlie com o Said também reforçam quem os dois são. Tipo, o Charlie completamente emocionado, já chega dando um soco na cara do Said. Sim. Aí pega ele pelo pescoço. Não me toque de novo. Exatamente. Cara, o Said, tipo assim... Mas calminho, irmão, só que pega pelo pescoço. Calma, cara. Sacou? Né? Foda. E depois ele ainda bota a pólvora aqui. Cara, essa cena da pólvora. Agora, você era um soldado, o que vocês faziam quando vocês se machucavam? Aí ele, ok, isso que você quer, toma. Gente, agora o Said, né? Ele é ótimo. Eu queria ele pra minha vida, sério. O que eu tô achando que vai acontecer? Nossa. Eu também, Ivana, ele, porra... Ele é sensacional. O que eu tô achando que aconteceu com meus sentimentos, assim, nesse episódio? Tipo, os dois, o Locke e o Jack, eles vão ficar nessa lutinha de macho alfa, cansando geral aí, e o Said vai ter que parar em algum momento e falar, minha Nossa Senhora, gente. Mas ele é a razão, realmente. Acho que vai acabar acontecendo isso. E assim, se esse menino, provavelmente ele vai se drogar de novo, né? Aí... Por que eles não queimaram aquelas drogas, cara? Eles não sabem também não o que aquela droga significa. Só quem sabe, eu acho que é o Jack, o Locke e eu acho que a Claire. Só eles sabem que existe um viciado na ilha. Então, pra eles, ter heroína na ilha não significa nada. Se você não é viciado na droga... a energia deles com aquilo, né? Queimando as drogas. Queimando as drogas. Não significa nada pra eles. Significa nada. Né? O Locke guardou pra ele o segredo do vício do Charlie. Era uma coisa entre eles dois, lembra? E o Jack também só descobriu lá na caverna. E eu acho que ele conta pra Claire. Eu tenho certeza que se o Said soubesse, ele não tinha nem levado ele lá. Naquele local, não teria parado, não teria falado sobre as drogas, entendeu? Mas ficou entre eles, né? Assim, eu vou te ajudar e é entre a gente isso. Assim como entre o Jack e a Kate tem história. Ficou muito tempo a história dela. Um comentário de um inscrito que sempre fala coisa legal. Ainda bem que eu li, porque tem que falar da última coisa, beleza? Tá. Já tá imenso esse vídeo. Boone foi um sacrifício que a ilha demandou. Pesado, né? Pesado, né? Aí, foi que nem você falou, fala isso pra família. Fala isso pra família. Eu acho que ele enxerga assim. E tipo assim, gente... Não, ele realmente enxerga, não acho que é na maldade, que ele é Gente, não, ele enxerga. Peraí, deixa pra ele falar, vai. Não, assim, no episódio que o Boone morreu, que mostrou o negócio da babá lá, não sei o que e tal, cara, eu me contentei com aquilo. Que ele era a pessoa que tinha que estar dentro do avião, era ele que tinha que morrer. Porque ele tinha causado uma morte e tal, assim, não me dói a morte dele. Eu não queria que ele tivesse morrido. Quando mostrou ele ali de novo, eu lembrei, ele era muito legal e tal. Tudo, mas é isso, ele foi de base. E não me dói. Então você concorda que ele é um sacrifício que a ilha demandou? Cara, sim. Então a maioria deles tinham que ser sacrificados, eu acho. Porque o Said participou da morte do amigo, a Kate participou da morte do amor da vida dela. Mas pode ser que aconteça ainda. Pois é, mas aí a gente vai discordar mais um ponto, porque eu não acho que ele morreu
apesar deles terem feito essa ligação do sonho que o Locke teve com ele sangrando e convenceu ele aí, porque falou dele sangrando. Seria mais brando para você se em vez de sacrifício o Locke tivesse usado a palavra fatalidade? Foi uma fatalidade que a ilha demandou. Fatalidade seria. Tá vendo? As escolhas das palavras é meticulosamente. Exatamente. Você sabe por quê? Se eu falo assim, Rodrigo, fulano morreu por um sacrifício que... Entendeu? Sim. Está dizendo que eu, tipo assim... O foda é a palavra ele sacrifício. Ele tinha que morrer por causa disso. E eu não acho que ele tinha que morrer. Porque a gente imediatamente... O que sacrifício, a gente pensa assim, pô, alguém ser sacrificado. Mas... com certeza, não foi o que o Locke quis dizer. Tipo assim, ele não quis dizer assim... eu sacrifiquei ele. As vidas são... não importa, a sua vida não importa, é descartável porque você é um sacrifício que precisa ser feito. Eu acho que ele não quis dizer isso. Mas ele ter falado a palavra sacrifício para o Jack, aí fudeu. Porque o Jack ainda falou assim, ó. O Jack falou, você falou com o Boone sobre destino, Locke? Sabe? Então, tipo assim... o Jack tá E a minha visão... tentando levar... Não, fala, amor. E a minha visão disso, eu não concordo, porque eu acho que ele realmente acha que as coisas acontecem de acordo com o que a ilha determina. Então, assim, para ele, ele realmente acredita que foi um sacrifício necessário para a ilha, entendeu? Só que aí, se a gente for olhar isso, várias pessoas vão ser sacrificadas para eles terem uma resposta da ilha, para ele ter uma resposta da ilha. Entendeu? Aí eu não concordo. Aí nisso, desculpa, tipo, eu seria a chata do Jack, sabe? Eu acho que a colocação dele foi exatamente essa. Pra gente ter respostas da ilha, vão ter que acontecer coisas como essa. É tipo, eu acho que ele tá pensando assim mesmo. Eu acho que ele tá pensando assim mesmo. Que é um lado que também não me agrada. Não me agrada. Mas eu acho também que as pessoas são hipócritas pra caralho. Porque, tipo assim, quando a pessoa fala, foi um sacrifício da ilha. Aí é escroto. Mas, tipo assim, uma pessoa se sacrificar por outra, aí é herói. Quando você corre com uma mochila de dinamite nas suas costas, concorda que você, teoricamente, tá pouco se fudendo com a sua vida? Você tá se revoltada com isso. Não, é isso. Eu só acho que é hipócrita, entendeu? Sim. Isso. Beleza. Mas é porque um tipo de sacrifício, ele é humanamente visto como lindo. E um outro tipo de sacrifício aí é visto como escroto. Gente, mas pensa bem. Ela correu com aquela mochila. Ela ia balançar a dinamite. Essa hora estaria explodida. Ok. Ela não teve o cuidado, entendeu? Ela não teve. Beleza, já tivemos essa discussão. Não vamos voltar nela. Temos claramente... Você passou do Team Locke para o Team Jack. Eu já fui. E é isso, está acontecendo, está acontecendo para a tristeza de muitas pessoas ali e a felicidade de outras. Exatamente. E a menina, a Patricinha, sofrendo, mexeu com o coração de vocês? Não. Ela já tá mexendo comigo já tem um tempo. Já. Claro, pra mim mexeu sim. Quando ela olhou pra cama do Boone ali, que ele tava... Nossa. A cama onde ele tava sendo tratado. Sim. Pra mim mexe, assim. Mas, assim, vocês estão vendo pela primeira vez, é vocês que... Pra mim, não. Eu acho que a série exagerou na mão, assim, tipo de antipatizar ela pra mim e funcionou. Funcionou muito pra mim. Funcionou muito pra eu mim. olho o sofrimento dela e penso assim, mas você fez por merecer estar sofrendo. Você tem que sentir. Mas todo mundo e aí teve fez. Esse diálogo. Mas todo mundo fez, Ivana. Não. O Said torturou pessoas. Sim. Sim. Então ele merece Numa também. situação de guerra, ela manipulou pessoas numa situação totalmente... Mas a menina... não, gente. A menina não consigo. Não. Todos fizeram Mas alguma coisa. você sempre defende ela. Eu vou defender todos. A menina falou sobre isso. A coreana. Ela falou, você acha que a gente tá aqui sendo... Punido. A gente tá sendo punido? Caraca, ela é tão cabulosa que ela nem entende o conceito dela tá sendo punida. Tipo assim... Punidos claro pelo quê? Eu bicho por tudo. Isso dito, assim... Mas eu achei legal essa interação. E aí a outra, a Claire, já atravessou e já falou assim, não, tipo, eu não acredito em destino, não sei o que e tal. Mas poucas cenas atrás ela tava desesperada porque ela falou, eu tenho que criar ele, o bebê.
né? Aí não acredita em destino, mas estava falando uma Mas frase... também o histórico da Claire faz com que a gente entenda a fala dela, né? Porque ela foi enganada várias vezes por esse negócio de adivinhação, não sei o quê. Por um lado, ela tem na cabeça esse negócio de que eu tenho que criar um menino, né? Que é igual alguém fazer uma adivinhação sobre sua vida. Você falar, na dúvida, melhor eu fazer. Vou fazer. Por outro lado... Tipo, a vida dela desandou, né? Depois que ela foi no vidente, Em que momento ela foi enganada? Pois é. Mas ela acha, gente. Mas ela acha. O Charlie meio que convenceu ela que pode ser verdade. Ela foi enganada pelo namorado. Ela acha que o cara, né, nas descrições dele não foi muito claro com ela. Que ela entrou no avião lá. Eu já tinha acreditado que ela sabia que o vidente levou ela pra ilha. Pra mim, isso já era claro. Pra mim, assim, eu acho, vendo que isso não tá, assim, assentado na cabeça dela. Você acha que tá assentado na cabeça dela? Não, eu acho que ela tá em dúvida. Eu acho que ela tá em dúvida. Ela ficou tanto que ela ficou oscilando, tanto que ela falou assim, eu tenho que criar ele. Aí depois naquela hora ela falou, não acredito em destino. Foi o que pra mim, foi o que eu falei durante o episódio. Eu acho que ela entrou no estado catatônico de tão sem esperança que todas as crenças delas foram-se embora com o filho. Então tudo que ela acreditava sobre destino não é mais real. Ali, um ponto. Porque já é noite, meu filho não voltou, claramente eu perdi meu filho, nada disso é real. Espero que eu morra, sabe? Meio um lugar assim. Sim. Pra mim é Mas isso. eu gostei muito dessa interação delas três ali, porque, novamente, eu acho que os personagens são muito bem escritos e aqui a série tá fazendo muito bem isso. Então, tipo assim, ela levou um chá pra Claire, aí primeiro a Claire falou, não, tudo bem, mas depois ela falou, obrigada e tal. Ela é muito mãezona, né? Personagem ela linda. é bem cuidadosa, e assim, Sam. vai reforçando essa característica dela o tempo todo. Né? Aí a Shannon, né, tava lá também, aí elas... esse diálogo entre elas três eu achei muito bom, velho. Ótima cena. E profundo, legal. né? Tem a profundidade, assim, dela pensar... Falando, poxa, será que a gente tá aqui sendo... Poxa, será que a gente tá sendo punida aqui? Aí a outra, claro que não, tá. Aí, né, por quem estaríamos sendo punidos? Aí a outra já fala, não existe esse negócio de destino e tal. Eu achei muito legal e eu acho que vai ainda gerar um pouco ao redor disso, porque assim, querendo ou não, a série tá querendo reforçar pra gente o tempo todo que... eu vou ter que concordar com a fala do Loki. Eles todos estão ali por alguma razão. Eu acho que sim. E essa parada dos números só reforça pra mim. Os números têm a ver. E aí eu volto pra a minha caverna de pensar nesses Eu acho que o Loki números. fala coisas certas, mas age da maneira errada. E é isso que acaba pegando pra ele. Eu acho... Não, eu acho que o Loki, ele, tipo assim, ele tem uma visão da ilha que é diferente dos outros, mas talvez por ele ter essa visão da ilha que é diferente dos outros, ele pode estar se perdendo no mesmo buraco, que é o do ego. Pronto. Eu sei algo que ninguém sabe. Gente, é isso. Os personagens vão ser falhos. Claro. Vão apresentar falhas. Como todo mundo. Por isso que eles são identificáveis, assim, e por isso que cada um aqui concorda com um, discorda de outro, não sei o que, sacou? Gosta de um, gosta de outro. É só a gente aceitar que todos têm falhas e todos vão ter alguma coisa. A gente se vê neles, na verdade, né? Se vê muito nas falhas e nas qualidades e no jeito de agir. Na verdade é isso. Eu fiquei um pouquinho triste com esse episódio, porque, tipo assim, se até ontem, se a gente fosse fazer um ranking dos personagens, o Loki ia estar lá no meu primeiríssimo lugar. E agora, infelizmente, ele caiu do topo. Ok, falaremos Você disso falou no ranking. Falaremos disso no ranking. Beleza? Então é isso, galera. Se a gente tiver esquecido de alguma coisa, eu sei que a gente falou demais aqui, mas esse episódio traz muito material, então pode colocar aí o que a gente tiver perdido, tá bom? E qual a sua opinião sobre isso tudo também? A gente gosta de saber. Valeu? Até a próxima. Tchau. Tchau.